Yeah. From the moment that I wake up, I start packing all my stuff. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi e na videoaula de hoje eu vou estar resolvendo um exercício e abordando um tema, que foi solicitado pela Michele Melo, tá? Ela é de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Então, Michele, primeiro eu agradeço aí o seu questionamento, sua participação aqui com a gente, tá? E espero nessa videoaula poder estar te ajudando. Não só a você, como a todos aqueles que buscam um entendimento um pouco melhor na contabilidade. Tá? O tema da aula de hoje é sobre o ponto de equilíbrio econômico. Tá? Então, se você já conhece o meu trabalho aqui na internet, você sabe que meus vídeos eles não são vídeos rápidos. Por quê? Porque eu procuro abordar a parte conceitual, eu procuro te mostrar o entendimento do assunto, da disciplina, e não apenas chegar no resultado, beleza? E por que eu uso esse método? Porque nada contra com quem aprende ou para quem ensina como chegar no resultado, mas eu acredito que quando você entende o conceito, quando você se depara com alguma situação, você consegue se sair melhor, você consegue resolver essas questões, essas perguntas, esses desafios que aparecem no dia a dia da gente como contador, tá certo? Então, se você já conhece meu trabalho, você sabe que o vídeo ele não é rápido, mas eu procuro fazer valer a pena, tá bom? E um exemplo clássico disso é exatamente resolvendo essa questão que caiu no exame de suficiência do CFC de 2018, no segundo semestre, tá? É a questão número 21 da prova branca, 18 da verde, 20 da amarela e 19 da azul, beleza? Então vocês vão ver que entendendo o conceito, você conseguiria resolver essa questão. Decorando fórmula simplesmente e chegando no resultado, poderia o quê? Dificultar a resolução dessa questão, beleza? Então vamos para a aula. Ponto de equilíbrio, tá? Então nós sabemos que o ponto de equilíbrio é aquele momento, em que nós definimos qual será o meu faturamento, qual será a quantidade de peças, de unidades que eu preciso vender para que a minha empresa consiga arcar com os gastos, não sobrar dinheiro e também não faltar dinheiro, tá? É o famoso ponto de equilíbrio, o break-even, o momento onde eu não ganho e também não perco. Nós temos três tipos de ponto de equilíbrio: ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. Perfeito? Ponto de equilíbrio contábil é aquele onde eu levo em consideração todos os gastos fixos que a empresa tem para chegar no ponto de equilíbrio. Beleza? Ponto de equilíbrio financeiro é aquele que eu levo em consideração todos os gastos fixos que a empresa tem, porém eu elimino desses gastos fixos aqueles que não afetarão o meu caixa. Por isso que o nome dele é financeiro. E o ponto de equilíbrio econômico, que é o foco dessa aula, é aquele ponto de equilíbrio onde eu preciso arcar com todos os gastos fixos da empresa e, além desses gastos, remunerar os sócios e acionistas. Tá? Rogério, o que significa essa questão remunerar sócio e acionista? Então perceba o seguinte: quando o indivíduo ele monta uma empresa, tá? Vou colocar aqui o exemplo de uma sociedade. São dois empreendedores. Eles provavelmente têm lá X de recursos, então eles têm dinheiro e decidem fazer uma análise. Que análise é essa? A primeira análise deles é a seguinte: eu tenho dinheiro. Se eu deixar esse dinheiro investido numa instituição financeira, eu vou ter um percentual de retorno. Ok? Então veja, eu não vou construir, não vou montar negócio nenhum. Eu vou pegar o meu dinheiro,
deixar aplicado, trabalhar com rendimento financeiro. Maravilha. E a segunda opção é eu pegar esse mesmo dinheiro, só que ao invés de deixá-lo rendendo juros numa instituição financeira, nós decidimos o quê? Empreender. Colocar esse dinheiro no negócio para que esse negócio, né, acabe remunerando esse capital investido. Então todo negócio ele tem essa finalidade, tá? Existe a expectativa de um retorno sobre esse capital investido. Maravilha? Então a segunda opção é abrir um negócio. Então lembrando que abrir um negócio também, não só também, né, mas existe a possibilidade, né, ou a expectativa de um retorno por esse capital investido. Maravilha? Então, quando nós falamos do ponto de equilíbrio econômico, é aquele ponto de equilíbrio onde a quantidade que eu tenho que vender, seja ela em quantidades, unidades de peças, tá? Ou faturamento, seja suficiente para que nós conseguimos bancar os gastos fixos da nossa empresa e sobrar um dinheiro para a gente remunerar esses investidores, remunerar os sócios, os acionistas, ok? Então é o ponto de equilíbrio que a gente tem essa preocupação, beleza? Existe uma fórmula para a gente calcular o ponto de equilíbrio, tá? Eu costumo dizer no meu curso de contabilidade gerencial, que a contabilidade gerencial ela é uma escada, tá? Eu não consigo passar de um degrau sem passar na sequência. O que eu quis dizer aqui, ó? Eu tenho o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau. Eu não consigo ir direto para o segundo degrau. Eu preciso obrigatoriamente passar pelo primeiro. Eu piso no primeiro, para depois pisar no segundo, para depois pisar no terceiro e assim sucessivamente. Não tem como eu dar um passo maior que a perna, beleza? E o nosso primeiro degrauzinho é a margem de contribuição, beleza? Então eu preciso calcular a margem de contribuição para depois pensar no segundo degrau, que é o nosso ponto de equilíbrio. Cheguei no meu ponto de equilíbrio. Para o terceiro degrau, Rogério, o que eu tenho que fazer? Fazer a margem de contribuição, chegar no ponto de equilíbrio, para depois calcular a margem de segurança. Então perceba, se uma questão está te pedindo o ponto de equilíbrio, automaticamente você precisa calcular a margem de contribuição. Maravilha? Pô, Rogério, eu não lembro o que é a margem de contribuição. A margem de contribuição, pessoal, é quanto cada produto, quanto cada serviço, quanto cada mercadoria que você vende contribui, tá certo? Para que você consiga pagar os seus gastos fixos. Então, por exemplo, se eu fabrico caneta, quando eu vender essa caneta, eu preciso saber quanto cada caneta vendida unitariamente vai me trazer de dinheiro para ajudar eu a pagar os gastos fixos. Tá? De uma certa forma mais simples é isso. Quanto cada produto meu vendido vai contribuir para que eu consiga pagar os meus gastos fixos. Beleza? Então a formulinha é, eu vou pegar o meu preço de venda, que é por quanto eu vendo cada produto, beleza? E vou reduzir daqui o quê? Os meus gastos variáveis. Pô, Rogério, você falou gasto fixo, agora você está falando de gastos variáveis? Exatamente. Quando a gente utiliza a contabilidade gerencial, a gente procura separar o que é fixo do que é variável. Seja ele custo ou despesa fixo, seja ele custo ou despesas variáveis. Então, na cabeça, né, de um contador gestor, um contador que faz a contabilidade gerencial ou um controller, isso tem que ficar muito claro. O que são gastos variáveis e o que são gastos fixos. Porque, no ponto de vista gerencial, o que é fixo é fixo. Eu começo o mês sabendo que eu vou ter aqueles gastos fixos. Então, nosso trabalho é administrar bem os gastos fixos, tá certo?
tentando reduzir esses gastos fixos sem comprometer minha operação e também, e de uma forma muito mais direta, né, vamos chamar assim, cuidar desses gastos variáveis. Por quê? Quanto mais eu vendo, mais gastos variáveis eu tenho. Quanto menos eu vendo, menos gastos variáveis. Então ele anda junto com a minha venda. Tá? Então a formulinha da margem é essa. Preço de venda menos meus gastos variáveis. Entenda gastos, aqui dentro tem custos e também tem despesas. Maravilha? Primeiro degrau, já estamos em cima do primeiro degrau. Vamos para o segundo, que é o objeto dessa aula, que é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio econômico é o quê? É a gente pegar todos os gastos fixos, ok? Mais o percentual de retorno que o sócio tem, que é essa expectativa de lucro aqui que eu falei para vocês no início, né? Essa expectativa de retorno desse capital investido, e tudo isso dividido pela nossa margem de contribuição. Então veja a importância de você primeiro calcular a margem de contribuição, porque se você não tiver esse valor, você não consegue chegar no ponto de equilíbrio. Maravilha? Legal. Ponto de equilíbrio econômico. Perceba, gastos fixos, aquele que não muda em termos totais de produção ou de venda, eu vou ter, vendendo ou não vendendo. Adiciono essa expectativa de retorno dos sócios. E essa soma eu divido por quanto cada produto vai contribuir para a nossa empresa bancar esses gastos fixos e retorno. Tá certo? O resultado desse ponto de equilíbrio é, poxa, se eu bater essa meta, eu consigo pagar esses gastos fixos e remunerar os sócios e acionistas. Rogério, eu consigo pagar os gastos variáveis? Consegue, porque eles já estão aqui na nossa margem de contribuição. Então perceba, você consegue pagar tudo. Não sobra nem falta recurso. Beleza? Então essa foi a parte introdutória aí para você recapitular, relembrar o que é margem de contribuição e o ponto de equilíbrio econômico, que é a proposta aqui do exercício. Tá? Aqui do lado eu coloquei um resumo do enunciado que caiu no CFC, mas na descrição do vídeo eu vou colocar ele na íntegra. Tá? Então vamos lá. Ó. O enunciado do exercício ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui o meu enunciado. Ele diz lá, ó, eu vou ler lá no meu computador. Ó. A companhia NKT apresentou uma relação dos seus custos fixos totais e variáveis unitários em determinado período, a saber. Então ela colocou um quadro onde ela relacionou os custos fixos do mês, tá? Ou do período aí que ela está fazendo essa análise, e do outro lado os custos variáveis unitários. Então quer dizer, todos os gastos variáveis por uma unidade. Então lá ela tem de custos fixos. Seguro da fábrica, aluguel da fábrica, mão de obra direta da indústria, indireta, né? Desculpa, mão de obra direta e indireta, depreciação de equipamentos, que totalizam 350 mil. Então eu coloquei aqui, ó, custos fixos 350 mil. Maravilha. E do outro lado, os custos variáveis unitários, ela coloca lá matéria-prima utilizada, a embalagem utilizada, insumos diretos e outros custos variáveis, que totalizam R$ 700 por unidade. Beleza? O preço de venda fixado para cada unidade é de R$ 1.200. Isso significa que cada peça que ela vende, cada produto, ela vende a R$ 1.200. Legal. Com base no custeio variável, que é isso que eu estou falando, a contabilidade gerencial, separar o que é variável de fixo, e considerando as informações disponíveis, quantas unidades devem ser produzidas e vendidas no período para que ela consiga ter um lucro equivalente a 30% da receita total. Tá? Então ela pede o quê?
quantas peças eu preciso produzir e vender para que eu banque meus gastos fixos, os meus variáveis e ainda pague 30%, né, ou tenha 30% de lucro. Beleza? Você vê que ela não deu o valor do lucro em termos monetários, financeiros. Ela não falou que o lucro tinha que ser de 10 mil, tá? De 50 mil. Ela falou que o lucro tem que ser de 30% da receita total. Beleza? Então vamos lá. Ó. Aquilo que eu falei no começo do vídeo. Se você busca formulinha, decorar formulinha, ó como que você trava nessa questão. Você decorou as fórmulas. Aí você vem aqui, margem de contribuição. Maravilha, vamos calcular lá o que o professor falou. Preço de venda. Eu vendo a 1.200 cada produto. Então eu vou pegar os 1.200 menos os nossos gastos variáveis. Como eu estou fazendo por unidade, pode ver que eu usei 1.200 para uma peça. Eu vou usar os gastos variáveis unitário, que ele deu, que é 700. Eu deduzo aqui ó, os 700 reais. E tenho uma margem de contribuição de quanto? De 500. Beleza? Maravilha. Estou resolvendo, decorando fórmula. Aí eu vim para a fórmula do ponto de equilíbrio econômico. Ponto de equilíbrio econômico vai ser gastos fixos. O cara deu aqui para gente 350 mil. Mais percentual de retorno. Beleza? Aí você fala, poxa, 30% das receitas totais. Dividido pela margem de contribuição, que nós calculamos aqui, 500 reais. Beleza? Estamos usando fórmula. Aí você vem aqui e fala o seguinte, ô Rogério, se o cara quer 30% da receita total, qual é a receita total para eu aplicar os 30%? Porque não deu no enunciado. Ele deu o preço de venda de cada peça. Ele não me deu o faturamento, que é a receita total. Você vê como que você ia travar aqui? Tá certo? Então, cuidado. Quando a gente explica isso, é para você entender a lógica, o raciocínio da questão, tá? Ou do assunto, ou da matéria. Então, vê que aqui você ia travar. Beleza? Vamos fazer digerindo esse conceito aí. Então, vamos lá. Onde que está pegando? Está pegando aqui, Rogério. Porque 30% da receita total, se eu não tenho receita total, não tem como eu calcular esse valor. Pois é. A banca, nessa questão, ela quis trabalhar exatamente esse ponto aqui, 30% da receita. Ela poderia ter te dado, de repente, o quê? Olha, a expectativa de retorno dos sócios, de lucro, é X% do patrimônio, X% do capital. E ela ia te dar o valor do patrimônio e do capital. Aí você aplica esse percentual que é a expectativa e você teria um valor aqui. Aí ficaria muito simples, tá? Quem estudou decorando fórmula ia resolver esse tipo de questão. Só que não, né? Ela não deu o valor X% do capital ou do PL. Ela te deu 30% de lucro sobre o seu faturamento. Só que o faturamento é uma variável. Maravilha. Então vamos lá. Digerindo. Como é que surge o meu faturamento? Pô, Rogério, meu faturamento é o valor das minhas vendas. Eu não sei quantas peças eu vou vender. Isso é o que eu preciso achar. Tá certo? É o que eu preciso achar. Mas eu sei por quanto eu vendo uma peça. Maravilha. Então você sabe que você vende um produto a 1.200. Perfeito? E o 1.200 não vai ser a base para você chegar no seu faturamento total? É verdade. Se eu sei que cada uma é 1.200, no momento que eu chegar na quantidade, é só multiplicar por 1.200. Legal. Então, os 1.200 é uma parte do faturamento. Beleza? O cara não te disse que 30% do faturamento é lucro? É verdade, ele falou no enunciado que ele espera um lucro de 30% sobre o faturamento, sobre a receita total. Já que o preço de venda
compõem o faturamento, você poderia calcular 30% do preço de um produto só para saber quanto que é o lucro por peça? Dá. Se a gente calcular 30% de 1.200, a gente chega em R$360. Então, R$360 vai ser o meu lucro por unidade. Beleza. Esses 360 pertence a quem? Pô, Rogério, se é o lucro esperado, pertence aos sócios. Legal. Então vai ser a remuneração para o sócio. Então cada peça que eu vender, eu tenho que remunerar 360 para cada sócio. Legal. Se você vender 2 peças, poxa, 360 vezes 2. Maravilha. Se você vender 10, 360 vezes 10. Poxa, então 1, 2, 10, 100, 1.000, 5.000, 10.000. Esses 360, eles vão sofrer variações em funções da quantidade vendida. Verdade. Esses 360 é seu, entidade, empresa? Não, é do sócio. Então, para você, empresa, isso é um gasto que você vai ter, concorda? Você vai ter um lucro, mas esse lucro você vai ter que repassar para os sócios e acionistas. Interprete como um gasto para a empresa. É lucro para o sócio, tá? Pô, é verdade, Rogério. Se você vender uma, 360, vai para o sócio. Se vender 2, 720. Então, veja, ele vai oscilar. Podemos considerar isso como um gasto variável para a empresa. Verdade. Então, eu não terei o gasto variável de apenas R$700. Eu terei também 360. Faz sentido, Rogério. 700 é com matéria-prima, né? O que mais ele falou lá? Embalagem, produtos diretos. Maravilha. Só que os 360 é um gasto variável, do mesmo jeito que você me explicou agora. Se eu vender uma 360, 2, 720, 10, 3.600 e assim por diante. Beleza. Então, olha como a gente vai usar o conceito. Minha margem de contribuição vai ser o meu preço de venda. Beleza? Aqui, ó, preço de venda menos os meus gastos variáveis. Então, eu vou pegar menos os 700 que eu já tinha e menos essa figura nova aqui de 360 que nós interpretamos através do conceito como um gasto variável. É parte do lucro, ou melhor, o lucro que vai ser repassado para o sócio acionista. Então, para a empresa, né, princípio da entidade, a empresa, ela tem que pagar isso. Então, é um gasto variável. Legal. Então, se você pegar aqui 1.200 menos 700, você chega em 500. Que é o que a gente tinha calculado aqui anteriormente. Só que agora entrou a figura da remuneração do sócio, 360. Então, nossa margem aqui vai ser de R$140. Maravilha? Esse é o ponto X dessa questão. Você interpretar que esses 30% de lucro é um gasto variável. Vendi 1, vou pagar 360 para o sócio. Vendi 10, 3.600 e assim sucessivamente. Maravilha? Calculado a margem de contribuição, cai na mesma historinha. Estamos no primeiro degrau, vamos para o segundo? Vamos. E é ponto de equilíbrio econômico, porque tem a remuneração dos sócios. Vamos usar a fórmula do ponto de equilíbrio econômico, que vai ser gastos fixos. Só que aqui, ó, eu não vou considerar na fórmula esse percentual do retorno. Por quê? Porque eu já considerei na minha margem de contribuição. Então, eu vou pegar o meu gasto fixo, que no caso aqui foi de quanto? Deixa eu já colocar o valor direto. R$350 mil. Então, eu venho com os 350 e vou dividir pela minha margem de contribuição, que é de 140. Perceba, eu não ignorei os 30% da receita. Eles estão aqui na minha margem, porque
interpretei, né, conceitualmente que ele é um gasto variável, beleza? 350 mil dividido por 140, deixa eu ver aqui, 350 mil dividido por 140 reais, tá. Que a calculadora é solar, tá sem luz aqui. 350 dividido por 140, 2.500 peças. Então, meu ponto de equilíbrio econômico vai ser de 2.500 unidades. Beleza? Então, se eu produzir e vender 2.500 unidades, eu consigo bancar os gastos fixos, remunerar os meus sócios, bancar os variáveis, não sobra e nem falta recurso. Beleza? Então, a resposta da questão, 2.500 unidades. Beleza? Fazer a prova dos 9? Fazer, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Provinha dos 9. Por quanto nós vendemos... Vou fazer um DRE aqui bem simples, tá? Por quanto nós vendemos cada produto? Ah, nós vendemos a R$ 1.200. Legal. Qual é o nosso ponto de equilíbrio? 2.500 peças. Então, se eu pegar 1.200 vezes 2.500 unidades, eu chego no meu faturamento, na minha receita total. Então, 2.500 vezes 1.200. Deixa eu pegar uma calculadora decente aqui. Então, tá aqui. R$ 1.200 vezes 2.500 peças. Nós vamos ter um faturamento de 3 milhões. Beleza? Maravilha. Nós temos um custo variável de R$ 700 por peça, tá? Custo variável. Isso aqui é minha receita. Como nós vamos produzir e vender 2.500 unidades, 700 vezes 2.500. Então, vamos ver quanto que dá isso aí, ó. 700 vezes 2.500. 1.750.000 de custos variáveis. Então, perceba, dos 3 milhões eu vou deduzir esse 1.750. Então, veja, eu estou bancando os meus custos variáveis. Além dos custos variáveis, nós tivemos também os custos fixos. Você vê, custo fixo, eu não preciso fazer essa continha aqui por unidade, porque vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar. Então tá aqui, ó, os 350.000. Beleza? Vamos ver quanto sobra disso aqui, ó. 3 milhões menos 1.750 menos 350 vai sobrar 900.000. Beleza? O que são esses 900.000? Esses 900.000 é o lucro, é o resultado. Maravilha? Vai ficar na empresa? Rogério, se ficar na empresa, nós ultrapassamos o ponto de equilíbrio, não faz sentido. Esse lucro vai para quem? Para os sócios. Então, nós vamos pegar esse lucro da empresa e vamos deduzir 900.000 e entregar para quem? Para esses caras. Quanto vai sobrar na empresa? 0. Beleza? Olha como nós atingimos o ponto de equilíbrio. Segunda prova dos 9. Qual foi sua receita total? Minha receita bruta de vendas foi 3 milhões. No enunciado do exercício, o cara não falou que a remuneração do sócio seria 30% de lucro sobre as receitas totais? Verdade. Receita total agora nós achamos.
Calcula 30% desse cara aí. Vê quanto dá de lucro. Pô, Rogério, é exatamente o lucro que nós calculamos aqui, ó, no nosso DRE simples. Beleza? Então aqui nós calculamos o ponto de equilíbrio econômico e aqui nós fizemos a prova dos 9, que exatamente não sobra e nem falta dinheiro. Tranquilo, gente? Então, mais uma vez, a pegadinha, não vou nem falar que é pegadinha, né? Mas o que poderia engrossar o caldo aí pra gente era se nós não interpretássemos que esses 30% é um gasto, né? Tanto é verdade que, ó aqui a formulinha. Você pega os gastos fixos e acrescenta esse outro gasto. Só que aqui nós não tínhamos o valor absoluto de qual seria o lucro, porque existia uma variável aí, que era a receita total, que até então nós não tínhamos. O que eu fiz? Eu sei que cada peça vendida, ela é por 1.200 e que 30% desses 1.200 é um gasto que, para mim, empresa, sempre se coloque na posição da empresa quando você estiver fazendo contabilidade, tá? Princípio da entidade. Você é contador, é como se você fosse a empresa. Sócio acionista, eles foram os caras que investiram, mas você, contador, é empresa, tá certo? Então essa remuneração, esse lucro do sócio, para nós, empresa, é um gasto. Eu vou ter que repassar isso aqui para o cara, tá certo? Tanto é verdade que o lucro não é da empresa, na verdade, porque se fosse da empresa, ele não ficaria dentro do grupão lá, patrimônio líquido, que são as obrigações que eu, empresa, tenho com quem? Com o sócio acionista. Então aquela grana que está lá não é minha, tá certo? É uma obrigação que eu, empresa, tenho com os caras. Beleza, gente? Então, como eu falei, o vídeo aí que ficou um pouquinho longo, se fosse para responder, 5 minutos eu colocaria a resolução aqui, só que eu gosto de dar uma detalhada, para que você entenda o conceito, para que você no seu dia a dia, tá? Aí abro um parênteses, a gente está até fugindo um pouco do CFC. No seu dia a dia como profissional, uma profissional da contabilidade, consiga, né, sanar aí seus obstáculos. E pode ter certeza que eles vão existir a todo momento. Então nós precisamos pesquisar, tá sempre estudando, tá? Esquece um pouco essa história. Professor, quanto que dá esse exercício aqui? Manda para mim e eu resolvo. Não, não é assim. Eu mostro a parte conceitual e você aplica conceito à sua prática. Beleza, gente? Então, se você gosta desse tipo de aula, eu peço para você curtir aqui esse vídeo, tá? Você ajuda eu a manter esse trabalho no YouTube. Compartilhe esse vídeo com seus amigos da faculdade, seus amigos do trabalho, tá? Isso faz total diferença aqui eu estar gravando esses vídeos. Beleza? E esses temas de contabilidade gerencial, se você quer se aprofundar, eu vou deixar um e-card aqui em cima com o meu curso completo de contabilidade gerencial, tá? É um curso onde eu abordo os principais conceitos de contabilidade gerencial, eu resolvo 20 exercícios, tá? Passo a passo, do jeitão que eu resolvi esse, na lousa, tá? E a gente sabe que contabilidade gerencial, para você entender contabilidade gerencial, você tem que ter uma boa base de custos. Então também deixo aqui em cima o e-card com o meu curso também de custos. Detalhe os principais conceitos de custos, métodos de custeios, são 30 exercícios resolvidos na lousa, né? Um por um, passo a passo, para que você enxergue conceito aplicado à prática. Beleza? Michele, espero ter te ajudado na resolução dessa questão e a você também, que de repente se interessa por esse tema, espero ter contribuído para a sua formação profissional. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Sucesso sempre, um grande abraço. Valeu! From the moment that I wake up, I start packing all